Amados irmãos e irmãs, que alegria! Estamos aqui no Santuário Santa Filomena, né, com este grande objetivo hoje de iniciar uma formação sobre o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, aqui pela Web TV Santa Filomena. Que alegria, né, Juninho? Eu, a Conceição, e aqui ao meu lado o Júnior Piveta. Boa tarde a todos. Convido a todos que estiverem assistindo a participar com a gente, fazendo aí as orações e acompanhando essa formação que vamos iniciar no dia de hoje. Isso, então com muita alegria e com muita fé, gente, povo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou à Virgem Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, vossa graça em nossas almas, para que nós que, conhecendo pelo anúncio do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Que alegria! Então, nós vamos hoje, né, dar início a este programa aqui pela Web TV Santa Filomena, né? E o Juninho vai dizer um pouquinho quem somos nós, então. Nós somos a Associação Missionária Totus Tuus, na pessoa do João, da Cleide e da Conceição, que são aí os coordenadores dessa associação. Nós temos aí um trabalho de evangelização, um trabalho que visa a divulgação do Tratado da Verdadeira Devoção, de São Luís Maria Grimond de Montfort. E é isso que vamos fazer ao longo das semanas. Vamos iniciar todos os sábados, às 4h da tarde, a formação do tratado. Então, nós convidamos a você que tem vontade de conhecer a consagração, que tem vontade de fazer parte até mesmo da associação, acompanhe com a gente, tirando as dúvidas, conhecendo o tratado, se aprofundando no estudo, para que a nossa fé possa também assim crescer e nós possamos juntos chegar até junto de Deus, se assim Ele permitir. Isso, nós vamos então ouvir um trechinho, né, um versículo da Palavra de Deus que vai iluminar todo esse nosso encontro do dia de hoje. Então eu convido todos a pegarem a palavra, João capítulo 19, versículo 25. João 19, 25. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. Palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Então, amados, olhando para esta palavra, né, do nosso Salvador, nós sabemos então, é o que nós gostaríamos de dar o passo inicial aqui, dizendo exatamente isso, né? Por que antes de morrer na cruz, né, Jesus realizou este ato? Como que quase que o último ato, antes de expirar, antes de experimentar o vinagre e expirar, Jesus realizou este ato. E que ato é esse tão importante que ele deixou para o finalzinho da sua vida aqui nesta terra?
né? O finalzinho, antes de morrer, Jesus então olhou para sua mãe, que estava ali aos pés da cruz, e ao lado dela, João, o discípulo amado, e Jesus vai então dizer estas palavras, né? Vai olhar para ela e dizer: mulher, eis aí o teu filho. E vai olhar para ele e vai dizer: eis aí a tua mãe. Amados, Jesus não podia morrer sem realizar este ato, como que o último grande ato da sua vida aqui nesta terra, que fazia assim o cume, né, o ápice de todo o mistério da nossa salvação. Não seria completo se ele não tivesse realizado este ato de nos entregar a sua mãe como nossa mãe. Então Jesus vai nos entregar a sua mãe como nossa mãe segundos antes de expirar na cruz. Então a nossa igreja nos ensina, né, que acontece aí então uma coisa assim extraordinária, né? Uma coisa extraordinária. Essas palavras, elas são palavras que realizam aquilo que significam. Então ali Jesus faz um grande milagre. Com essas palavras: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe, Jesus verdadeiramente nos constitui, todos nós, seres humanos, como filhos de Maria Santíssima. E ela como nossa mãe. Por isso nós dizemos que se quando Jesus nasceu lá atrás, né, no parto de Nossa Senhora, não houve dor porque foi um parto virginal, aqui no Calvário sim, existiu um parto doloroso. Um parto doloroso. É como se nós pudéssemos olhar para Nossa Senhora, né, lá no alto do Calvário, no alto da cruz, né, e talvez pensar assim: nossa, agora acabou a minha missão. É como se ela estivesse pensando, né? Acabou a minha missão, trouxe meu filho até aqui. Até aqui. Ele está realizando a redenção da humanidade, então acabou a minha missão. Mas não. Se Nossa Senhora, se a Virgem Maria estava pensando assim, né, não era assim que Deus queria. Né? Ali ela começaria uma nova missão, uma nova maternidade. A maternidade, né, espiritual de todos nós. E por que, amados, Jesus realizou isso? Porque ele achou que nós precisaríamos da sua mãe na nossa vida aqui nessa terra. Então, amados, essa é a grande importância do tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. É nós, como católicos, como cristãos católicos, conhecermos a real importância, né, de Nossa Senhora na vida da igreja e na vida espiritual de cada um de nós. Se nós não precisássemos de Maria Santíssima para chegarmos ao céu, com certeza Jesus não nos la teria dado ali no alto da cruz, né? Mas ele sabia muito bem que nós precisaríamos de uma mãe. No nosso caminhar aqui na igreja, no nosso dia a dia de cristãos, na nossa vida de fé, nós precisaríamos de uma mãe. Jesus sabia disso. Por isso, antes de morrer, como que o último ato salvador dele aqui na terra foi nos entregar Maria como mãe, foi nos constituir Maria como nossa mãe e nós como filhos dela. Então, a igreja diz que estas palavras que o Juninho acabou de proclamar para nós são palavras constitutivas. Elas realizam o que significam. Para entendermos, a mesma coisa se deu na última ceia, né? Quando Jesus toma o pão e o vinho e diz aquelas palavras: tomai e comei, isto é meu corpo, tomai e bebei, isto é meu sangue. Aquelas também são palavras constitutivas, que constituem, que realizam o que significam. E o milagre acontece até hoje nos nossos altares, na Santa Missa. Então, verdadeiramente, nós precisamos de uma mãe. Nós precisamos de Nossa Senhora para a nossa caminhada de fé. Nós precisamos, na ordem da graça, na ordem sobrenatural, na ordem espiritual, nós precisaríamos de uma mãe.
Por isso Jesus nos la deu na cruz, certo? Então, da mesma forma como na ordem natural, né, nós precisamos de uma mãe, todos nós nascemos de uma mãe e precisamos de uma mãe, não só nos 9 meses, né, para que o nosso corpo seja formado, mas quando nascemos, quando criança, né, nós sabemos que um animalzinho, ele nasce e um bezerrinho nasce e já cai aí na terra e sai pulando aí, daqui a pouco ele está andando sozinho e se virando. Mas o ser humano não é assim. O ser humano precisa de uma mãe. O ser humano necessita de uma mãe. Nós sabemos que o ser humano, né, uma criança, por exemplo, que nasce, né, e que não tem uma mãe, ou alguém que faça, às vezes, de mãe para esse ser humano, ele pode até morrer. Né? Uma vez eu visitei a FEBEM, a antiga FEBEM em São Paulo, uma ala lá só de bebês que nasciam dentro da FEBEM. Né? E aí a moça que me mostrava lá, ela explicou, aqui morrem muitos bebês porque não tem uma mãe. Então morrem de tristeza. Então, amados, se na ordem natural nós precisamos de uma mãe, na ordem sobrenatural, na ordem da graça, Jesus sabia que nós precisaríamos de uma mãe. Então, está aí, nossa mãe Maria Santíssima, que nós tão pouco, os católicos, né, assim, no geral, tão pouco conhecem e muitas vezes tão pouco amam esta mãe. Certo? Então, nós vamos aí, né, dando a nossa continuidade aí, então, né, ao nosso trabalho aqui nesta Web TV Santa Filomena. Sejam todos muito bem-vindos. Participem conosco. Amém. E é por essa importância que a Conceição estava nos explicando, é que então nasceu a Associação Missionária Totus Tus. E agora eu vou explicar para vocês um pouquinho como surgiu, né, a importância que isso tem dentro da nossa igreja, onde nós vemos que cada vez mais nós precisamos nos aproximar de Nossa Senhora. Foi que Deus colocou no coração do João, da Cleide, da Dona Conceição, esse desejo de dar continuidade, né, aos estudos, ao conhecimento do livro de São Luís, do Tratado da Verdadeira Devoção. Então, nós somos a Associação Missionária Totus Tus. Como o nome já diz, missionários. Então, nós vamos aonde Deus nos leva. Nós estamos à disposição, assim como Nossa Senhora, né, disse no Evangelho, eis aqui a serva do Senhor. Também nós fazemos isso a cada dia. Eis aqui os servos do Senhor. Eis aqui a Conceição, eis aqui o Júnior, o João, todos eles. A minha esposa, Adriana, que nesse momento está nos assistindo. Então, esse é o nosso trabalho, sermos missionários. Então, a associação, ela surgiu no dia 5 de dezembro de 2015. Após a consagração do João e da Cleide, e a Dona Conceição ali em oração, Deus colocou no coraçãozinho deles essa necessidade, porque na cidade de Sorocaba não havia nada ainda parecido, né? E São Luís nos pede no tratado que nós levemos isso em frente, fazendo parte mesmo de confrarias. Então Deus colocou no coração deles, desses 3 missionários, o desejo de se montar uma associação. E ali começou, no dia 5 de dezembro de 2015, com a primeira missa celebrada lá no CAP, com a presença do Padre Alex, né, Conceição? Ali começou a caminhada. E foi ali também que foram surgindo os primeiros membros da associação. Aí Deus já colocou a primeira formação. Nós já vamos falar um pouquinho disso também, das nossas formações. Mas Deus colocou a primeira formação e ali foram se achegando os primeiros membros da Associação Totus Tus.
E ali foi nascendo aquele embrião do que hoje é, né, a nossa associação missionária. Então, dentro dessa necessidade, dentro desse desejo que Deus colocou no coração do João, da Cleide e da Conce, eles foram até o nosso bispo, na época Dom Eduardo, que, com a graça da Virgem Maria, atendeu prontamente ao chamado, né, Conceição? Sim, sim. Atendeu prontamente ao chamado, gostou da ideia, apoiou desde o início, orientou, educou, como um bom pastor que sempre foi, o nosso bispo, sempre muito atencioso, foi aí guiando os primeiros passos da associação e deu ao João a autorização de se montar uma associação missionária. E ali começou os trabalhos da associação, que tem como missão divulgar, apenas divulgar. Nós não adicionamos nada, nós não removemos nada do que está no tratado. Depois a Conceição vai aprofundar um pouco mais na história de São Luís, aí nós vamos perceber a riqueza que existe dentro do tratado. Mas a missão da associação é apenas divulgar essa devoção à Santíssima Virgem. Porque dentro do tratado mesmo vai dizer que a primeira vinda de Jesus se deu por Nossa Senhora. E também é através de Nossa Senhora que vai se dar a segunda vinda de Jesus. Através desses devotos marianos. Por isso a importância da devoção a Nossa Senhora. Então o trabalho da associação é basicamente isso. É divulgar, é levar através de como estamos agora, né, na TV, através do rádio que já existe, também nas formações, levar as pessoas ao conhecimento do tratado, ao conhecimento da consagração. E daí, conforme forem passando as semanas, nós vamos explicar melhor cada item que tem dentro desse tratado, e vocês vão ver a riqueza que é. A riqueza que nós temos dentro da nossa Santa Igreja, que é a devoção a Nossa Senhora, uma verdadeira devoção. E esse é o trabalho da associação, essa é a missão. É levar o conhecimento do tratado, o conhecimento, né, o que nós chamamos de santa escravidão. E aí, quando já iniciou esse trabalho, aí foi, né, a obra foi realmente acontecendo. E hoje nós temos diversas formas de divulgação do tratado. Nós temos aí, né, como o carro-chefe nosso, vamos dizer assim, que é os encontros de formações. Nós fazemos em cada paróquia de Sorocaba, né, de forma itinerante, nós realizamos encontros de formação, onde nos 5 primeiros sábados ou nos 5 primeiros domingos, né, atendendo lá ao chamado de Nossa Senhora de Fátima, nós fazemos aí as divulgações do tratado através de formações. Já fizemos em diversas paróquias de Sorocaba e agora vamos fazer também aqui pela Web TV. Esse é o nosso carro-chefe, é a nossa formação do tratado. Mas também temos muitas outras coisas para fazer. Fazemos também visitas com a imagem de Rosa Mística. A imagem de Rosa Mística que tem um capítulo especial na história da associação, onde podemos dizer que não fomos nós que a escolhemos como padroeira da associação, mas ela nos escolheu, através dos sinais que ela foi nos dando, né? E aí também a história de Rosa Mística tem muito a ver com a história, né, do Tratado de São Luís. É uma coisa ligada com a outra. E conforme as semanas forem passando, vocês vão ter a oportunidade também de conhecer. E essa imagem de Rosa Mística, ela percorre as casas. Temos aí o pessoal que já nos conhece, diversos testemunhos, como também eu tenho na minha casa, né, a imagem de Rosa Mística foi na minha casa numa noite de domingo de Páscoa, uma hora também nós vamos contar para vocês. Mas temos diversos testemunhos de pessoas, né, que foram curadas, né, de pessoas que foram transformadas. Fazemos ali na casa, de modo particular, um pequeno cenáculo,
né, junto à imagem de Rosa Mística, que é uma imagem abençoada. Esse também é um também dos nossos trabalhos. Fazemos também, por toda a cidade e fora da cidade, noites marianas, noites de louvor, de adoração ao Santíssimo, do nosso modo de devoção à Nossa Senhora, também aí com uma forma de divulgar também o nosso trabalho. Temos bastante coisa, retiros espirituais, quem nos conhece aí já participou, pode estar mandando aí no nosso grupo do WhatsApp, todos os testemunhos que as pessoas têm nos dado, todo a transformação que as pessoas têm passado através dessas formações. Isso não tem preço. É uma coisa que Deus colocou no nosso coração, no coração da associação, e tem transformado a vida de tantas pessoas. Os nossos retiros, né? Tivemos aí já alguns deles. Todo ano nós fazemos, né, no final do ano, os nossos retiros. E tem sido uma bênção. E tudo para quê? Tudo para consagração. Tudo para que as pessoas possam buscar a consagração. Tudo para que as pessoas possam renovar o seu batismo, renovar a sua fé dentro da Igreja Católica. E é por isso que nós estamos aqui. E ao longo dessas semanas você vai ter a oportunidade de mergulhar nesses estudos. Todo sábado, às 16h, estaremos aqui ao vivo para divulgar esse trabalho. Se você ainda não conhece, ou se você conhece alguma pessoa que tenha vontade de fazer a consagração, ainda tem dúvidas sobre o que é, eu convido você a compartilhar, convido você a levar adiante também essa obra, para as pessoas poderem também perceber a importância e a riqueza. A nossa igreja ela é muito rica, ela é muito rica. E a verdadeira consagração, a verdadeira devoção à Santíssima Virgem está entre essas riquezas da nossa igreja. Só quem conhece, quem já passou, quem já estudou, percebe quanto existe ali do amor de Deus através do Tratado de São Luís. Infelizmente também existem muitas pessoas que não sabem direito o que estão fazendo e aí começam a passar em frente informações que não são verdadeiras. Então eu convido também você a assistir para tirar essas dúvidas. Tudo o que nós estamos falando ou vamos falar ao longo dessas semanas, tudo com a bênção do nosso padre, tudo com a bênção do nosso bispo, né? Aqui não tem nada inventado, é tudo, os nossos padres nos acompanham de perto, nos orientando. Então, meus irmãos, tenham certeza de que vocês vão participar de algo riquíssimo, algo que vai fazer o seu crescimento espiritual. Tudo para Nossa Senhora. Entregar a nossa vida, os nossos bens espirituais, materiais, tudo na mão de Nossa Senhora. E para iniciar o dia de hoje, né, nós fizemos aí uma pequena introdução e ao longo desses dias vocês vão poder conhecer mais e mais. A Conceição vai começar dizendo hoje um pouco da história de São Luís. Quem é esse santo? De onde ele veio? Como que Deus preparou São Luís? Como que esse tratado foi escrito? Vocês vão perceber muita coisa, e uma delas é que o demônio tentou esconder esse tratado. Depois a Conce vai se aprofundar um pouquinho mais nisso, mas hoje vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais da vida de São Luís, esse santo aí que batalhou, esse santo que entregou mesmo a sua vida à divulgação de algo que já existia. São Luís também não inventou nada. Vocês vão perceber que ele não inventou. São Luís apenas organizou os seus escritos de algo que já existia. Nós vamos perceber que todos os santos da igreja, todas as pessoas com espiritualidade ali avançada dentro da igreja, todas elas eram devotas de Nossa Senhora.
E São Luís não era diferente, ele tinha um amor por Nossa Senhora. E é esse amor por Nossa Senhora que nos move, porque nós sabemos da importância dessa mãe que nós temos dentro da igreja. E amando cada vez mais a Nossa Senhora, nós vamos poder amar ainda mais nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que o tratado vai dizer, que a devoção mariana, ela tem por finalidade a devoção a Jesus Cristo, nada mais. Nossa Senhora não quer se colocar acima dessas coisas, não. Ela quer que o seu filho seja amado, o seu filho seja adorado, mas de uma forma especial. E é isso que ela vai nos ensinar. E hoje a Conceição vai entrar aqui na vida de São Luís. Eu convido você a prestar muita atenção, a absorver mesmo esses ensinamentos. Tudo que for passado, ajude a compartilhar. Mostre para as pessoas que ainda não conhecem. Aproveite, beba mesmo dessa graça. Beba mesmo desse conhecimento. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então vamos lá, né? Entrando então hoje um pouquinho, né, a conhecer esse santo que escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Quem é esse São Luís Maria Grignon de Montfort? Né? Quem é esse grande santo da nossa igreja? Nós vamos conhecer um pouquinho da vida dele. É muito interessante, muito linda a vida, né? Como o Juninho disse, não existe, para ser santo tem que ser devoto de Nossa Senhora. Não existe santo, que não existe nenhum santo. Aliás, no estudo que é feito para a canonização de uma pessoa, né, exatamente um dos itens estudados é esse, se ele era devoto de Nossa Senhora. Amados, e também ainda mais uma última explicação antes de entrar, é que o Catecismo da Igreja Católica, né, nos diz que existe o quê? Existe a latria, a dulia e a hiperdulia. O que é isso? A latria é a adoração, significa adoração. A latria se refere somente a Deus, é a adoração a Deus. Por isso que idolatria é um grande pecado, um gravíssimo pecado, porque é uma adoração de ídolo, né? Então, a latria é o nosso culto de devoção, de adoração a Deus. A dulia é a nossa devoção aos anjos e aos santos, né, que todos nós na igreja temos. Mas onde está Nossa Senhora aí? Ela não está nem na latria, porque ela não é deusa, e ela não está nem na dulia, porque ela não é uma simples santa. Então, Nossa Senhora lhe dá um lugar no meio disso aí, a hiperdulia. Quer dizer, uma devoção muito grande todos nós devemos ter para com Nossa Senhora. A devoção aos santos, eu posso ter a devoção a um santo, sim, a outro não muito, né? Alguns gostam de Santa Filomena, né? Padroeira aqui, outros São Francisco, Santa Clara. A gente pode livremente ter as nossas devoções aos santos, né? Aos anjos. Mas a devoção a Nossa Senhora, a Santíssima Virgem Maria, ela é absolutamente necessária na nossa vida de fé. Então vamos lá. Quem é esse grande São Luís Maria Grignon de Montfort? Vamos para a França, então. Vamos para a França? Opa, voando lá. Vamos para a França. Como estava a França na época de São Luís, né? Existe uma frase que diz tudo o que estava acontecendo na França. A França toda não é mais que um hospital desolado e sem auxílio. Uma frase aí de um historiador. Então, a França vivia uma situação terrível, né, de pestes, né, a nível assim humano. Mas a nível espiritual, a situação também estava terrível, porque na França existia uma heresia nesse tempo, né, uma heresia nascida lá na França e na Bélgica nos séculos 17 e 18, chamada jansenismo, onde um bispo, né, o Jansênio, que deu nome à heresia, ele pregava uma doutrina, né, totalmente equivocada, né? Então, o que pregava o jansenismo? Que as pessoas já nascem predestinadas ao céu ou ao inferno.
Então, por que oração? Por que penitência? Por que Santa Missa? Por que redenção? Né? Por quê? Se a gente já estaria predestinado ao céu ou ao inferno. Então, ele destrói toda a vida da igreja com essa heresia. Né? Então, essa heresia fez muito mal espiritualmente, né, na vida da igreja na França, nesse tempo. E São Luís vai nascer aí, dentro dessa situação. Né? A sua família, seu pai era um juiz, então a sua família era uma família, né, razoavelmente bem de vida. João e Joana, né? João e Joana. Ele nasceu então ali na cidade de Montfort, por isso que ele é conhecido como São Luís Maria Grignon de Montfort. Montfort é o nome da cidade, né? Fica ali na Bretanha francesa. Então, uma família numerosa, eram 17 irmãos. Luís era o mais velho desses 17 irmãos. E ele nasceu no dia 31 de janeiro de 1673. Então, eles viviam razoavelmente bem de vida, moravam numa casa boa, né, na cidade, mas por causa dessa situação, né, da França, desse declínio aí econômico, social e tudo, inclusive espiritual, a sua família teve que morar, né, numa outra casinha mais fora do centro da cidade. E eles começaram a passar dificuldades, né, uma família numerosa. O pequeno Luís, ele foi estudar numa escola jesuíta, os seus primeiros estudos. Então, amados, nós que conhecemos um pouquinho, sabemos que os jesuítas sempre foram, né, o top assim, do estudo, então, do conhecimento. Né? Então, São Luís teve um bom começo na sua vida, né, na sua vida escolar, vamos dizer assim. E não foi ali que ele aprendeu a amar Nossa Senhora, não, foi dentro da sua casa. Porque sua mãe reunia, imagine, dava uma comunidade praticamente, 17 irmãos. Ela reunia toda a turma, todos os dias, para rezar o Santo Terço. Então, foi ali, no colo da mãe, como a gente diz, né, nos braços da sua mãe, que ele aprendeu a amar Nossa Senhora. Né? Mas essa escola dos jesuítas, então, o ajudou muito. Né? E aí, então, ele vai começar, né, os anos vão se passando, aos 12 anos ele vai para essa escola jesuíta, depois os anos vão se passando, e ele vai começar a pensar na sua vocação. Qual seria a vocação deste menino? Ele já se destacava, assim, com uma devoção muito grande a Nossa Senhora. Né? Então, ele começa a perguntar para Deus, né, qual seria a sua vocação. E ele começa a perguntar a Nossa Senhora. E é exatamente aos pés de uma imagem de Nossa Senhora da Paz que ele um dia vai perguntar: qual é, o Senhor, o que você quer de mim, da minha vida? Qual seria a minha vocação? E ele vai escutar assim no coração, né, perfeitamente, Nossa Senhora respondendo para ele: meu filho, Deus te quer sacerdote. Né? E aí então ele vai começar então o seu seminário. Ele vai começar o seu seminário. Nós sabemos que, então, diante da situação difícil econômica, né, da família, tinha que pagar, né, a taxa lá para entrar no seminário. E por causa dessa dificuldade toda, nós sabemos que São Luís vai, então, para um bom seminário, mas ele não consegue manter os custos do estudo ali. Então, ele procura um outro seminário, o mais pobre ali daquela região da França onde ele vivia. Seminário de São Sulpício. Seminário de São Sulpício, o mais pobre dali. E então, ele vai para o seminário, para esse seminário. Então, ele executa várias funções. Né? Ele foi seminário, catequista, ele visitava os pobres, né? Visitava os pobres. Mas a função mais importante que Deus, né, que deu no seminário e que determinou todo o seu trabalho posterior depois, inclusive a escrita do tratado, foi a função de bibliotecário. Exatamente. Ele foi bibliotecário do seminário
Seminário São Sulpício. Então, amados, o que ele fazia cuidando da biblioteca? Né? Ele mesmo fazia, ele tudo que existia na época sobre Nossa Senhora. Todos os escritos dos grandes santos sobre Nossa Senhora. Né? Ele estudou tudo. Ele estudou tudo que ele podia. Ele não perdia um minuto sequer enquanto trabalhava como bibliotecário para ler e para se aprofundar na sua devoção mariana. Né? Então, amados, só que teve um problema, né, no seminário. Né? O seu superior chegou um dia e diz, olha, vocês meninos vão ter que voltar tudo para suas casas. Nós vamos fechar o seminário porque não tem mais como manter. Não tem como manter o estudo de vocês, a comida de vocês. O seminário vai fechar as portas. E vocês acham que São Luís deixou que isso acontecesse? Ele tomou a frente, meus irmãos. Ele disse, não pode fechar. Não pode fechar as portas, nós não vamos deixar que isso aconteça. Então, ele reuniu seus companheiros, né, seminaristas, e ele, então, ia esmolar pela cidade. E como existia, como eu disse, na França, uma peste devoradora, muitas pessoas estavam morrendo, então, os ricos da cidade, eles pagavam as pessoas fazer os velórios, à noite. E aí São Luís teve, então, essa outra ideia, além de pedir esmolas para ajudar o seminário, né, ele também passava as noites velando corpos das pessoas nos velórios, rezando pelas almas, né, daquelas pessoas que iam falecendo pela peste. E aí, então, as famílias mais ricas, mais abastadas, pagavam, então, uma certa quantia para as pessoas velarem os corpos. E assim, com esse dinheiro, ele conseguiu manter o seminário de portas abertas. Bom, ele também ficou doente no seminário, né, por causa da austeridade mesmo com que ele vivia, mas chegou ao final dessa etapa, com 27 anos, veja já uma vocação bem tardia, assim, com 27 anos ele foi ordenado no dia 6, né, no dia 6 de junho, aliás, no dia 5 de junho de 1700, com 27 anos de idade, ele então foi ordenado sacerdote. E sabe que tem uma escrita de um estudioso, né, da vida de São Luís, que diz, exatamente com essas palavras, esse estudioso diz, eu assisti sua primeira missa, no altar mais parecia um anjo do que um padre, o Blay, esse historiador da vida de São Luís. Então vejam, ele então foi ordenado sacerdote, né, em 1700, e aí então ele começou com um grande questionamento. Ele queria muito ser um missionário longe, no Japão e na China. O sonho dele era ir embora para o Japão, para a China, para levar o evangelho para lá. Ele queria ser um missionário. E aí então, com essa dúvida, né, com essa dúvida cruel aí no seu coração, ninguém solucionava, os seus superiores, né, o seu bispo. Aí ele disse assim, eu vou a Roma. Eu vou perguntar ao Papa, eu vou pedir ao Papa autorização para eu ir embora, né, da França e ser missionário no Japão e na China. Então, ele começou uma empreitada, meus irmãos, dolorosa. 90 dias de caminhada, da França a Roma, a pé, com a sua túnica surrada, com o seu rosário numa das mãos, seu crucifixo na outra, e foi então 90 dias de caminhada até Roma, a pé, para conversar com o Papa da época, Clemente XI. Então, amados, a gente já imagina o que ele passou nesses 90 dias de caminhada, né? Fome, frio, cansaço. Dizem que quando ele chegou a Roma, ele estava desfigurado. Porque mesmo parando, né, nas cidades, mesmo ganhando pão, né, ou algo para comer, ele não comia sozinho, ele repartia com outros peregrinos que caminhavam. Ele sempre olhava para o lado para ver se tinha alguém precisando mais que ele, daquela comida que ele ganhava. Então,
ele chega em Roma, né, aquele padre, né, todo sujo, todo surrado, na sua túnica surrada, todo, né, agora muito mais magro pela penitência desses 90 dias. Então ele se senta lá numa praça e fica pensando, como que eu vou conseguir, nesse estado, falar com o Papa? Né? E fica lá sentado e rezando e pedindo a Nossa Senhora. Né? E aí então passa diante dele um padre. Né? Passa diante dele um padre. Aí o padre olha e vê, né? Reconhece que ele também é padre. O que está fazendo aqui, padre? Né? E ele então vai começar a conversar com aquele padre que passa na rua ali na praça. E quem era aquele padre, meus amados? Vejam como Nossa Senhora mostrava os caminhos, né? Aquele padre era simplesmente o secretário do Papa Clemente XI. Então, São Luís vai dizer para aquele padre, olha, eu venho da França e eu preciso conversar com o Papa. Né? Ele estava falando com a pessoa certa que Nossa Senhora colocou ali, naquele caminho, naquela hora, para que mostrasse para ele um caminho. E foi assim que esse padre conseguiu para ele uma audiência com o Papa Clemente XI. Então, São Luís vai entrar, né? Ele também era um artista, né? Ele esculpia na madeira, né? Imagens. A imagem Nossa Senhora da Esperança que nós temos hoje aqui, né? Tão difundida entre as equipes de Nossa Senhora da Esperança, né? Foi esculpida por ele, por exemplo, né? Mas ele esculpia, então ele levava um crucifixo que ele mesmo tinha esculpido na madeira. Então, diante do Papa, ele vai dizer, que vai colocar o seu desejo de ir embora como missionário. E o Papa vai pensar, né? Refletir, fechar os olhos, orar um pouquinho e vai olhar para aquele padre que é Luís Maria, ele ganhou esse nome de Maria no dia de sua crisma. O Papa vai olhar para ele e vai dizer, não, você não deve sair da França. É na França que eu preciso de você como missionário. Por que o Papa dizia isso? Lembram que eu disse a situação da França? A França, por lá, né, se difundia a heresia do jansenismo, né, que estava acabando com os fundamentos da fé católica. Né? O jansenismo acabava, por exemplo, com a misericórdia de Deus, com essa doutrina da divina misericórdia. Ora, se os homens já estão predestinados para o céu ou para o inferno, então não adianta Deus ter misericórdia de ninguém. Então eram coisas assim que estavam destruindo a fé pelas suas raízes, das coisas mais importantes da fé. Então o Papa vai dizer, não, Luís, Padre Luís, você deve voltar à França e ser um missionário ali na França. E ele então vai colocar, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso se a igreja lá na França não me aceita? E o Papa vai dizer para ele, você vai ser um missionário apostólico. Quer dizer, o Papa estava dando uma carta, né? Estava dando uma ordem para que ele fosse para a França e fosse ali um missionário apostólico. Quer dizer, um missionário em nome do Papa. E aí então, São Luís vai pedir para o Papa indulgenciar aquele crucifixo que ele havia esculpido na madeira. E o Papa vai fazer isso, vai indulgenciar aquele crucifixo. É com aquele crucifixo que depois, na sua missão, ele vai levar, né, nas suas mãos em todos os lugares. Ele sempre andava com aquele crucifixo indulgenciado. Então ele volta, faz a mesma caminhada de volta para a França. Ele vai como Padre Luís e volta como missionário apostólico, um missionário em nome do Papa. E aí então ele chegando lá, ele vai ter, né, é claro, uma nova possibilidade de realizar ali a sua missão. Mas também muitas dificuldades. E põe muito nisso, gente, muito, muito, muito mesmo. Né? Amados, o lema da sua missão, quando ele retorna o seu lema, qual é? Muita gente pensa que é Nossa Senhora. Não, seu lema é só Deus. Nossa, mas a gente pensava que ele era o grande apóstolo da devoção mariana. Sim, ele é o grande apóstolo da devoção mariana. E é exatamente tudo isso que vai, né? E por isso que o seu trabalho vai ser fecundo, porque o seu lema é só Deus. Então, por que nós precisamos de Nossa Senhora?
para chegar ao só Deus. Ela vai nos ajudar. Então, amados, vamos ver, como é que foi a sua missão, então? Sua missão foi muito curta. Ele morreu cedo, ele morreu muito rápido, somente 16 aninhos de padre, né? Mas ele fez muito pela França da época. Ele fez muito, né? Ele percorreu mais de 200 paróquias. Ele empreendeu mais de 100 missões populares. Mais de 100 investidas missionárias, como ele dizia, né? Ele organizou mais de 100 missões populares em paróquias, em comunidades, em aldeias, em cidades, em vilas. Então, ele estava sempre com esse foco, né? E o que ele realizava na sua missão? O que ele fazia quando ele organizava uma missão num determinado lugar? Bom, ele chegava ali, ou se fosse paróquia, ou se fosse uma vila, uma comunidade, e ele passava o dia e a noite em prol daquele povo, né? Ele, durante o dia, ele tinha um horário que ele reunia as crianças. Vocês conhecem o esquema das missões populares dos redentoristas? Que nós temos até hoje. Em Votorantim, onde eu moro, teve alguns anos atrás, né, eu pude acompanhar. Eu acho que eles aprenderam um pouquinho com São Luís, talvez, porque é mais ou menos o mesmo esquema. Durante o dia, ele procurava reunir as mulheres num determinado horário, as crianças num determinado horário, à noite os homens, né, porque, claro, trabalhavam durante o dia. À noite os homens, sempre com a Santa Missa, ou no início do dia, ou no final do dia, né? E as horas vagas ele fazia o quê? Ele esculpia uma grande cruz. Se ele começava uma missão num determinado lugar, ele já no primeiro dia da missão, ele já procurava um galho, né, um pedaço de cipreste ou de qualquer madeira, e já começava, nas horas vagas, ele estava orando ou ele estava esculpindo um grande crucifixo, né? Depois nós vamos ver para que ele fazia isso. Bom, ele reunia crianças, reunia homens, reunia mulheres e falava, rezava o Santo Terço, rezava o rosário com esse povo e falava de Nossa Senhora. E falava de Nossa Senhora com um tal amor, com um tão grande amor que tocava os corações, né? E um dia uma pessoa disse para ele, e onde ele estava, o povo se achegava, o povo corria, o povo participava. E um dia um padre, né, com um pouco de inveja, disse para ele, mas como você consegue reunir tanta gente assim? E ele vai dizer, não foi à toa que eu caminhei 90 dias pedindo que Deus me desse a graça, pelas mãos de Nossa Senhora, de tocar os corações. Então, quando ele foi a Roma, ele foi pedindo essa graça de tocar os corações. E ele realmente tocava com a sua pregação e com a sua palavra. Então, no final, quando ele estava encerrando uma dessas grandes formações em um determinado lugar, ele estava com seu crucifixo já esculpido, uma grande cruz esculpida. E aí, então, né, no finalzinho, ele fazia duas coisas com aquela comunidade, com aquele povo que participou ali com ele. Às vezes ele ficava 3 meses, às vezes ele ficava 5 meses, dependendo da situação de cada lugar. Então, no último dia, ele fazia duas coisas, as mais importantes. Ele conduzia aquele povo numa grande procissão, a um alto monte, ou algum lugar, né, especial daquela região. Uma grande procissão. Nessa procissão, ele fazia duas paradas. Uma diante de uma pia batismal. Ele parava todo o povo diante de uma pia batismal, né, numa igreja, numa capela, em algum lugar, e ali então ele fazia a renovação das promessas batismais. Toda aquela fé que ele havia pregado, né, toda aquela doutrina sólida, né, sobre Jesus Cristo, sobre Deus, sobre os mistérios de Deus, sobre a Trindade Santa e sobre Nossa Senhora, ele passava diante de uma pia batismal e todos renovavam o seu batismo, né? Continuava a procissão, aí ele parava diante de uma imagem de Nossa Senhora.
E ali, diante da imagem de Nossa Senhora, todos se consagravam a ela. Consagravam a sua vida, com tudo, né? Sua vida material, seus bens materiais, seus bens espirituais, seu corpo, faziam uma verdadeira consagração a Nossa Senhora como escravos de amor. E aí mais para frente nós vamos ver, né, o que significa isso, né? E aí então, depois que ele havia feito essas duas coisas importantíssimas, renovar as promessas batismais e consagrar todo aquele povo a Nossa Senhora, aí então ele fincava aquele grande crucifixo naquele lugar, para que aquele povo, quando olhasse para aquela cruz, né, relembrasse do seu compromisso batismal e da sua consagração à Virgem Santíssima, né? Então, é mais ou menos assim que aconteciam as suas missões populares, né? E no meio disso, ele sofria muito, ele sofria horrores, né? Porque ele também, ele entrava, por exemplo, né, tem fatos na biografia dele, onde ele entra, por exemplo, num bar, onde tem muitos homens ali, bebendo, brigando, né, falando alto, e aí ele entra, se coloca no meio daquele bar, daquele lugar, e puxa seu terço e começa a rezar o Santo Terço. Imagine as pessoas, né? Então, alguns se achegavam, e ali então ele começava uma formação, uma pregação. Ele queria realmente essa sede missionária, né, de levar o Evangelho de Jesus, de levar a salvação a todos. Só que com isso ele ganhava muitos inimigos. Teve até um fato na biografia dele, conta, que um dia num desses estabelecimentos que ele entra e acaba com a confusão e com a bagunça do lugar, o dono pega um machado e vem para perto dele. Ele pensa, né, até diz o historiador que ele se alegra. Ele pensa, bom, eu vou morrer mártir, vou derramar meu sangue agora. Ele coloca o pescoço, né, na posição, porque o homem vem com um machado para matá-lo, né? Só que quando o homem ergue o machado, né, Deus, talvez pelas mãos de Nossa Senhora, segura a mão desse homem, e esse homem trava, né? E ele quer descer com aquele machado para, né, degolar São Luís, mas não conseguiu. Sua mão ficou travada no alto e aquele machado cai, então. E tem outros fatos, né, que a gente vê na biografia dele, de pessoas que tentam matá-lo, né? O próprio demônio perseguia muito, né? Às vezes ele era visto assim, caindo de um lado, caindo de outro, como se alguém estivesse jogando ele de um lado, jogando de outro. E as pessoas não viam quem fazia isso. Depois ele vai dizer, né, que o demônio judiava muito dele. Por quê, amados? Porque ele é o maior inimigo da nossa salvação, né? E Nossa Senhora é aquela que é a maior amiga da nossa salvação. Quer dizer, é aquela que mais quer ver seus filhos salvos. Qual é a mãe que quer ver um filho condenado ao inferno? Qual é a mãe que quer ver um filho perdido? Nenhuma mãe verdadeira não quer ver um filho perdido. Então, Nossa Senhora é essa mãe. E São Luís tinha essa consciência. E o demônio sabe disso, sabia muito bem disso. Então, ele queria destruir este homem, né, este padre, né, este missionário apostólico, a todo custo e de qualquer forma. Então, ele sofreu muito. Ele sofreu muitíssimo mesmo, né? Nós vemos, então, antes de morrer, quando ele percebe que a sua morte se aproxima, foi quando ele foi envenenado pelos jansenistas. Essa heresia estava tão forte que já tinha feito a cabeça de padres, até de bispos da sua época. Então, esses padres o perseguiram muito. Então, ele foi envenenado uma certa vez, mas passando mal, e levaram ele para um hospital. Alguém acudiu, alguém socorreu, e ele tomou um antídoto e então conseguiu se salvar daquela vez. Mas a sua saúde nunca mais foi a mesma. Eu me lembro agora do Papa João Paulo II, né, nosso patrono também. Aliás, é dele que nós ganhamos, né, este nome nosso, Totus Tuus, né, nós ganhamos isso do Papa João Paulo II.
a gente sabe que na história dele também diz que depois daquele tiro que ele levou lá na Praça de São Pedro, né, pelo Mohamed Ali Agha, né, aquele homem que atirou no Papa, depois daquele tiro, nunca mais a sua saúde foi a mesma. Né, e depois ele foi só piorando, né, a sua situação, a sua saúde. Com São Luís aconteceu a mesma coisa depois do envenenamento. Então ele percebeu que a sua morte estava às portas. De uma forma ou de outra, a morte chegaria logo para ele. Ele sabia disso. Então, ele correu e escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Ele quis pôr no papel aquela experiência missionária que ele estava fazendo, que ele estava realizando. Então, a gente vê, quem conhece o tratado, né, quem tem a possibilidade, quem já leu o tratado, percebe que é um livro assim, que foi escrito na correria, que foi escrito rapidamente. Ele dá a impressão que ele pega ali, vai noites e noites em claro, e vai escrevendo. Então, ele escreve o tratado em 1712. Ele escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, tentando pôr no papel tudo aquilo que ele ensinava para o povo sobre a necessidade da devoção mariana, sobre a necessidade espiritual que nós temos de Nossa Senhora em nossa vida para nós sermos fiéis a Deus. Né? Jesus precisou dela. Né? Como vai dizer depois lá, né, no estudo, né, capítulo por capítulo, nós vamos ver isso. Né? O Pai do céu não precisava dela, mas quis precisar dela para realizar a sua salvação aqui, entre os homens. O Filho não precisava dela, mas quis precisar dela e precisou absolutamente dela, do seu útero, né, dos seus cuidados, das suas mãos, do seu leite materno, né, e de tudo durante toda a sua vida aqui, nessa terra. E o Espírito Santo também precisou dela, seu esposo celestial, seu esposo divino, né, que a cobriu com sua sombra para que o Verbo de Deus, né, fosse gerado nela. Então, amados, é assim que nós vemos este grande santo passando tudo isso que ele ensinava para o povo, para o papel. Escreveu, então, este livrinho, né? O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Né? Tem várias edições, vários tamanhos, né? Mas é um livro razoavelmente pequeno. Ele escreveu este livro, e como nós sabemos, né, em 1712, em 1716, 12, 13, 14, 15, 16, portanto, 4 anos depois, ele morreu. Né? Ele morreu 4 anos depois de ter escrito o tratado, porque a sua saúde foi se agravando de uma tal forma, né? Mas nós sabemos que o tratado, ele ficou, depois da morte de São Luís, ele ficou escondido, ele desapareceu. O demônio o escondeu, como está no próprio tratado, profetizado por São Luís, que o demônio tentaria acabar com aquele escrito e com o autor daquele escrito. Então, esse livro ficou escondido por 130 anos praticamente, depois vai aparecer, né? Vai aparecer só em 1842, né? 130 anos depois, praticamente. Mas vamos falar um pouquinho da morte de São Luís, então. Como é que foi? Ele, então, aliás, não como é que foi a morte dele. Eu quero dizer um pouquinho assim, como é que nós sabemos que essa missão de São Luís foi fecunda na igreja? O padre Paulo Ricardo, né, falando de São Luís, quem já teve a oportunidade de ouvir, vai ver essa explicação, né? Que essa tese de São Luís foi assim, vivida por ele e foi aprovada, né, pela história. Porque nós sabemos que depois de 80 anos, né, depois que passou a vida de São Luís e a morte de São Luís, 80 anos depois vai acontecer o que com a França? Vai acontecer a Revolução Francesa, todos nós sabemos disso. Né? A Revolução Francesa que vinha para, se o jansenismo já tinha acabado com uma parte da igreja, né, dos padres e do povo, né, do clero e dos fiéis,
Agora a Revolução Francesa queria acabar com o resto, né? Eles queriam acabar com a monarquia, né? Eles queriam acabar com a monarquia e com a igreja, né? Queriam matar o último padre com as tripas do último rei, ou uma coisa assim eles diziam, né? Quer dizer, eles queriam acabar com tudo, com a fé na França. Mas então, nós vamos ver o seguinte, que quando acontece a Revolução Francesa, o tratado ainda não tinha, ninguém conhecia porque ele estava desaparecido, ele estava sumido. Aí o que vai acontecer? Né? Na igreja revolucionária da Revolução, vai acontecer o seguinte, meus amados, que aquela região onde São Luís pregou, né, aquela região onde São Luís fez estas mais de 100 missões populares, ali, naquela região toda ali da França, aconteceu que, na época da Revolução, houve mais de 100 mil mártires. Isso significa o quê? Isso prova que a pregação de São Luís deu fruto. Deu fruto, por quê? Porque as pessoas preferiram morrer a desistir da fé, a dizer não a Jesus Cristo, ao seu evangelho e à igreja verdadeira. Então, exatamente isso. Naquela região, as pessoas que beberam da pregação de São Luís e depois, com certeza, passaram para os seus filhos, né? Fizeram seus filhos também, passaram para os seus filhos toda aquela firmeza da devoção à Nossa Senhora, permaneceram fiéis depois, na hora da Revolução, e permaneceram fiéis até a morte e derramaram seu sangue, que depois, sangue de mártires, é semente de novos cristãos. Então, depois a igreja pôde florescer na França de novo, a partir daquela região onde São Luís havia pregado. Então, foi assim, uma missão que aconteceu, foi testada e foi comprovada. E comprovada pelo martírio de mais de 100 mil cristãos, né, escravos de Nossa Senhora, né, que amavam, que tinham verdadeira devoção mariana. Né? Aí nós vamos dizer, como é que está a nossa devoção mariana? Né? A gente sabe, a gente vê com dor no coração, com tristeza, eu vejo muito isso. Não faz 15 dias que eu encontrei um amigo meu na rua, junto com uma turminha que caminhava para uma outra igreja. E ele já com o seu terninho, né, caminhando para uma outra igreja. Eu fiquei assim, pasma, porque ele era ministro da Eucaristia na minha comunidade. Então, por que as pessoas deixam a fé católica com tanta facilidade hoje? Por qualquer motivo, por qualquer coisa, né? Por qualquer situação. Porque não gostou daquilo que aconteceu na igreja, não gostou do jeito que o padre o atendeu, não gostou de um irmão que o tratou, que não tratou muito bem. Gente, amados, quem verdadeiramente tem uma devoção firme à Nossa Senhora não deixa a igreja católica. Não deixa a igreja, não abandona a igreja, não abandona a igreja, ainda que tenha que derramar o sangue. Quem tem uma verdadeira devoção mariana. Né? Então, o que acontece na nossa igreja hoje, no nosso mundo hoje? Né? É como eu conversava até com o Dom Eduardo, né, há um tempo atrás, quando ele estava aqui. Por quê? Por que acontece de tanta gente abandonar a fé católica? Porque não tem devoção mariana, meus amados. Porque se tem devoção mariana, vive melhor o seu batismo. Esse diz São Luís que deveria ser o outro nome do tratado, né? A verdadeira renovação dos votos batismais. Porque o tratado nos leva a isso. Está lá no capítulo 4, um dia a gente vai chegar lá e estudar esse capítulo. Então, por que os cristãos não abandonam a fé? Porque não vivem seu batismo. Porque não sabem a riqueza que é o seu voto batismal e o compromisso que é o seu voto batismal. Não tem noção da promessa que fez, do voto que fez, da consagração da sua vida que fez pelo santo batismo. A maioria não tem essa noção, não tem essa formação. E às vezes a culpa também é nossa, né? Nossa de
de nós que estamos mais à frente, talvez, de alguma coisa na igreja, e que às vezes deveríamos, né, instruir mais. Muitos católicos procuram o batismo, né, mas por um outro motivo, né, simplesmente de um ato social, ou por um motivo até, assim, porque tem medo, porque a criança não pode morrer sem batismo, por causa de superstições. Não, amados, não. Então, essa pregação de São Luís, né, foi testada e foi aprovada pelo sangue, não só dele, de muitos mártires na época da Revolução Francesa. E a igreja pôde reflorescer ali naquela região da França e dali para a França inteira e até para o mundo inteiro. Então, nós vemos a importância, né, da missão de São Luís. Amados, este grande homem foi canonizado no dia 20 de julho de 1947 pelo Papa Pio XII. Ele foi canonizado. E interessante que no dia da sua canonização, tinha mais de 200 mil peregrinos lá na França, lá em Pont-Château, lá num lugar onde ele fez uma grande obra, um grande calvário, como ele dizia, né? Um grande calvário, uma montanha que ele ganhou de doação de alguém lá. Ele, então, eu me esqueci de falar isso foi dentro de uma das missões, das mais de 100 que ele fez, ele realizou este ato, né? Ele juntou muita gente, mais de 400 trabalhadores, trabalharam por 15 meses e construíram ao redor dessa colina de Pont-Château, construíram os 15 mistérios do terço, né? Capelinhas, né, marcadas, cada Ave Maria por um cipreste que ele plantou, por uma árvore, cada Pai Nosso, cada Ave Maria, e ele foi subindo, então, assim, né, em forma de caracol, como se fosse uma grande procissão, foi subindo, começando lá do primeiro mistério, né, do anúncio do anjo à Virgem Santíssima, e dali, então, as pessoas iam subindo e rezando o rosário. A ideia dele era essa, né? As pessoas iam subindo, rezando o rosário e parando em cada mistério numa capelinha dedicada às contemplações dos mistérios, né? E ele fez 2 jardins nesta colina de Pont-Château, né? O primeiro jardim, o do Éden, e o segundo jardim, né, celestial, né, para nos lembrar a casa do Pai, o jardim celeste. Então, amados, só que o que ele construiu em 15 meses foi demolido do dia para a noite pelos seus adversários, né? Pelos jansenistas. Eles passaram uma máquina e derrubaram tudo o que ele construiu em 15 meses de trabalho, onde mais de 400 pessoas trabalharam, né, voluntariamente, trabalhando, homens, mulheres, crianças, para construir aquele grande rosário ao redor daquela colina, e lá no alto, com um grande crucifixo, né, em louvor ao mistério da nossa redenção. Tudo isso foi destruído do dia para a noite, tudo foi acabado, tudo foi para o chão. E ele diz, bom, se eu não posso construir, né, o mistério da salvação na colina, eu posso construí-lo no coração das pessoas, e aí ninguém pode derrubar. Bom, amados, depois, né, de muito tempo, essa colina foi reconstruída, e no dia, né, como diz a sua história, no dia da sua canonização, em 20 de julho de 47, existia 200 mil peregrinos nesta colina para comemorar, né, para festejar a canonização de São Luís Maria Grignon de Montfort. Não sei como é que está o horário aí, mas gostaria de dizer também que São Luís também foi, né, um grande escritor. Ele tem várias obras, né? Deixa eu dizer algumas delas. O Segredo de Maria, você conhece esse livro? Lindíssimo. O Segredo do Rosário, o Tratado da Verdadeira Devoção, claro, né? Nosso livro aqui é essencial, como diz o livro de ouro, né? O livro de ouro de tantos santos depois dele conheceram o tratado, se consagraram a Nossa Senhora, né?
Então, outros livros dele, O Amor à Sabedoria Eterna, O Livro das Grandes Máximas, A Carta aos Amigos da Cruz, A Preparação para a Boa Morte, são vários livros que ele escreveu. E também ele era um poeta. Muitas músicas nas suas missões, ele colocava, né? Ele mesmo escrevia os hinos, as músicas que ele ia cantar com o povo. Ele era um poeta e um compositor também. Então está aí um grande santo, né? Um santo austero, um santo penitente, e que tem uma grande, e muito desconhecido também pela nossa igreja, né? Muitas vezes. Mas muitos santos, inclusive o último, né? São João Paulo II, nosso patrono, nosso grande patrono, era um consagrado a Nossa Senhora, segundo o método de São Luís Maria, e, inclusive, na sua juventude, ele conheceu, o Papa João Paulo II conheceu o tratado, se consagrou a Nossa Senhora, e quando foi Papa, ele assumiu para si, né, o grande slogan, a grande palavra, né, que está aí direcionando todo o tratado da verdadeira devoção. Todo teu, né, consagração total, dependência total de Nossa Senhora, todo teu, totus tuus. Então, espero que tenha dado para conhecer um pouquinho São Luís Maria Grignon de Montfort, e que nós, então, né, possamos aí, temos muito ainda para estudar pela frente. Se você gostou, participe, sábado que vem, né, nós vamos aí já dar um passo a mais na introdução aí ao tratado, né, talvez ao capítulo 1º, e nós temos muito a aprender com esse grande santo, e nós temos muito que crescer no nosso amor a Nossa Senhora. Não tenha medo de amar Nossa Senhora. Não tenha medo, meu amado. Não tenha medo, porque por mais que você a ame, você não vai estar amando nem um milésimo do que o próprio Deus a ama. Tá? Então, não tenhamos medo de amar Nossa Senhora e a amemos verdadeiramente, porque ela é nossa mãe e ela vai nos ajudar a chegar ao céu. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e salve Maria. Salve Maria. Perceberam, irmãos, quanta riqueza. E hoje foi apenas o primeiro dia. Eu convido você, a todo sábado, participar com a gente desses encontros. Na semana que vem vamos entrar já no primeiro capítulo do tratado. Vocês vão perceber quanta coisa ainda temos para aprender. Na nossa igreja é assim, quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que a gente não sabe nada. E essa é a vida de São Luís, esse grande exemplo. Então eu convido vocês, a semana que vem, a estar junto com a gente de novo. Nós temos agora alguns avisos, né, que a associação não para. A associação está a todo momento em trabalho, está a todo momento se movimentando. Então nós temos aí durante a semana alguns convites que nós queríamos fazer para vocês. O primeiro convite é terça-feira. Terça-feira, às 19 horas, no Lar São Vicente de... Perdão. Na paróquia São Paulo Apóstolo, no Trujillo, né? Dia 17, então. Terça-feira, nós temos um grande evento aí, gente. Não percam. Vocês conhecem a irmã Zélia, da Comunidade Copiosa Redenção de Curitiba? Ela é muito conhecida aí nas redes sociais, né? Ela tem muitos vídeos, muitas pregações. Ela vai estar aqui, meus amados. Na verdade, ela vai estar indo para a Canção Nova, para o PHN, e ela quis dedicar, ela topou de dedicar uma horinha, 1h30 aqui em Sorocaba, de passar por aqui para deixar para nós uma grande mensagem sobre o tema, a santidade pelas mãos da Virgem Maria. Então, não perca, se você puder, ali na igreja do Padre Paulo, meu querido, né, Padre Paulo Roberto Gonzalez, a igreja de São Paulo Apóstolo, ali no Trujillo, né, bem central, bem conhecido, bem fácil acesso. Não perca, terça-feira, esse grande encontro aí, a nossa 8ª noite de avivamento mariano, com a irmã Zélia de Curitiba. Tá bom? Amém. É tanta coisa que a gente até se confunde. Mas está aí o convite feito para vocês, terça-feira. E em setembro, no dia 21, nós vamos ter uma noite oracional com Tony Alisson. Tony Alisson vai estar com a gente lá na Casa de Retiro, Sagrada Família.
né, onde todo mundo conhece, na Estrada de Salto, próximo ao Fiscar, onde é feito os retiros da Renovação Carismática. Nós vamos ter lá, a partir das 7 horas da noite, o Tony Alisson. E o convite custa R$ 35,00. Se você quer participar com a gente, procure a associação. Entre no Facebook, no WhatsApp, procure o João. Lá na nossa página tem todas as informações. Eu convido vocês a participar. Entra lá na nossa página, Associação Missionária Totus Tus, no Facebook, e lá vai ter todas as informações. Eu convido vocês a participarem mesmo com a gente. Não tem só isso, existem muitas outras coisas, muitas outras missões. Terços na praça, todo dia 13 nós estamos nas praças de Sorocaba rezando o rosário. Ontem estivemos lá na Nossa Senhora Aparecida, na Vila Angélica, foi uma bênção. Então todo dia 13 nós estamos nas praças, estamos por aí em Sorocaba, fora de Sorocaba, então entre na nossa página, lá tem todas as informações, né, de todas as nossas atividades. Né? E eu convido você, nesse momento, para nós já encerrarmos, tem mais algum aviso, Conce? Para nós encerrarmos, nós gostaríamos de encerrar com um momento de oração. Então, que nesse momento você possa colocar o seu coração na presença do Senhor, agradecendo a Ele pelo dia de hoje, pela oportunidade de estar recebendo esse ensinamento, essa riqueza da nossa igreja, agradecendo ao Senhor pela sua vida. E assim como Nossa Senhora disse, lá no Evangelho de Lucas, eis aqui a serva do Senhor. Que também você possa, nesse dia de hoje, também fazer essa aliança com o Senhor. Eis aqui o servo do Senhor. Que você possa colocar a sua vida, as suas atividades, tudo nas mãos de Nossa Senhora. Que Nossa Senhora possa ser a dona da sua vida, ser a dona dos teus atos, ser a dona de todos os seus pensamentos, todos os seus planos, colocar os seus planos no coração de Nossa Senhora. Você que está nos assistindo, que tem vontade tem um sonho, de fazer um estudo, uma faculdade, e ainda não conseguiu, tem um sonho de comprar a sua casa própria, não conseguiu, tem um sonho precisa de um emprego, às vezes você está desempregado, precisa de um emprego, coloque tudo nas mãos de Nossa Senhora, faça a sua consagração, você não tem a perder nada, você só tem a ganhar, e você tem a ganhar o céu, que é o mais importante, assim como fez São Luís. São Luís colocou tudo que ele tinha à disposição de Nossa Senhora, a toda a sua vida até a morte, e é assim também que nós devemos fazer. Somos limitados, somos pecadores, somos fracos, mas é ela que nos fortalece através do Espírito Santo de Deus. Então coloque a sua vida nas mãos de Nossa Senhora, coloque o seu coração. Se você ainda não conhece o tratado, procure comprar um tratado, leia. É uma leitura muito simples, muito fácil, não tem nada de espetacular. Faça essa experiência, coloque a sua vida aos pés de Nossa Senhora, de nosso Senhor Jesus Cristo. E que a partir de hoje o Espírito Santo possa entrar na sua vida, na sua casa, e te dar um novo rumo. Te dar um novo rumo na sua vida, na vida da sua família. Que você possa, a partir de agora, fazer uma experiência com o Senhor, através de Nossa Senhora. Que ela possa agora ser a Senhora da sua vida. Ser a Senhora de todos os seus planos, dos seus sonhos. E que você possa, nesse momento, nesta Ave Maria, que nós vamos rezar juntos, que você possa rezar junto com a gente, aonde você estiver, você que está no trabalho, você que está na sua casa, você que está assistindo pelo celular, pela internet, você que parou a sua atividade para escutar um pouco desse ensinamento, agora é o seu momento. É o seu momento com Nossa Senhora. Se você estava meio distante por algum motivo, se você caminhava na igreja e por alguma coisa você desistiu, que você possa retornar. Não deixa se afastar da mãe. Não deixa se afastar do amor de Deus. Longe da mãe, longe de Deus, você só tem a perder. Então, nesse momento, você possa
fazer conosco essa oração. E que o Espírito Santo possa entrar dentro da tua casa, dentro da tua família e te fortalecer. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E ainda mais um recadinho que a gente gostaria de pedir a ajuda de vocês para divulgar, que hoje à noite nós teríamos uma vigília, né, lá no Lar São Vicente de Paulo, mas que não vai poder acontecer, teve que ser cancelada por algumas dificuldades. Então, ajuda a divulgar para que as pessoas não percam a viagem, né? Então, não teremos hoje a vigília que haveria no Lar São Vicente de Paulo. Muito obrigada a todos, né, pela presença, quem participou com a gente. Entre em contato conosco, nos diga, né, se você gostou, nos dê sugestões, ideias. Nós queremos estar à disposição, né, à disposição de Jesus Cristo, pelas mãos de Nossa Senhora, para nos achegarmos aí ao seu coração. Tá? Então, que Deus abençoe a cada um. Né? O Senhor nos guarde, nos abençoe e volte para nós sua face. O Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê a paz. O Senhor derrame abundantemente sobre nós sua santa bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Salve Maria.